Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Pauli, eu sou escritor, sou roteirista, sou criador de jogos e editor da Spitter Dragon Editora. No vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre a criação de histórias em quadrinhos. Mas para falar disso eu queria contar um pouco da minha relação com as histórias em quadrinhos antes. No começo da década de 80, meus irmãos mais velhos, eu tive o privilégio de vir de uma família onde o pai era um leitor assíduo, meus irmãos mais velhos também. O mais velho gostava muito de Disney, Pateta, Pato Donald, Mickey Mouse. O irmão do meio gostava de Cebolinha, Mônica, Cascão. E ali pelo meio da década de 80 eles pegaram pela mão e me levaram até uma banca de jornal onde o jornaleiro fazia troca de revistas. Naquela época trocavam um por um, ou você dava 2 revistas e recebia uma. E eu tive o privilégio de descobrir a Marvel, Capitão América, o Príncipe Namor. E a partir dali eu aprendi e desenvolvi e criei o hábito da leitura. Eu comecei a ler lendo Capitão América, e ter mergulhado nesse universo da fantasia inspirou basicamente tudo que eu tenho feito da minha vida até hoje. No final da década de 80, com o Mickey Mouse também, eu conheci o RPG, passei a ser o narrador de RPG, do roleplay game, do jogo de interpretação de papéis, e isso me trouxe ainda mais um crescimento para esse nicho fantástico que tinha dentro de mim, que eu queria contar. Hoje meus trabalhos dentro da literatura são dentro da literatura fantástica, o trabalho do RPG, desenvolvendo jogos também dessa forma, o desenvolvimento de jogos de card game vieram daí dessa ideia também, e eu me sinto privilegiado por ter descoberto nas histórias em quadrinhos esse nicho para minha leitura. E não só isso, não ter começado a desenvolver esse hábito da leitura, mas sim ter sido educado ética e moralmente pelas histórias em quadrinhos. De um tempo para cá, eu tive o privilégio dentro da editora de começar a roteirizar e criar meus próprios quadrinhos e estar lançando os próprios quadrinhos. E a facilidade, não a facilidade, mas a entrar nesse mundo nesse mundo dos quadrinhos veio através disso. Não que roteirizar quadrinhos seja mais fácil do que você escrever um livro, talvez até seja, mas é uma outra forma de trabalho, porque você trabalha com uma narrativa gráfica junto, e isso deixa tudo muito facilitador para quem está lendo, porque quando você lê um livro você está imaginando, claro, a cena, mas quando você lê uma história em quadrinhos você já tem a narrativa gráfica que te ajuda a mostrar aquilo que está sendo passado pelo texto. Então, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a criação de HQs, falar de uma forma simples e metódica quais são os passos que a gente usa para criar uma HQ. Então vamos lá. O primeiro passo é a criação do personagem, ou seja, o tema daquele que você vai desenvolver dentro do seu trabalho. Eu, dando um exemplo aqui, eu criei uma HQ chamada Fatal. Fatal, ela é uma super-heroína com uma pegada cibernética, ela é uma ciborgue. Ela tem partes humanas e cibernéticas, ela foi um experimento do governo que deu errado. E a partir dali ela vem lutando para buscar seu lado humano o tempo todo. Por mais que ela hoje seja parte metal, né, parte cibernética, ela quer lutar pela sua humanidade. Esse é o feeling dela, esse é o feeling da HQ. Eu também pensei muito naquela série do Hulk, que passava na década de 60, 70, em que o Hulk, o David Banner, né, Bruce David Banner, ele andava de cidade em cidade se envolvendo com problemas e acabava ajudando as pessoas. Aí de repente acabava sempre um episódio da série ele caminhando, uma música tocada em piano, com fundo de piano, e ele indo embora para uma nova cidade onde aconteceria alguma coisa assim. Então esse foi o feeling, essa foi a ideia inicial que eu tive para Fatal e passei a desenvolvê-la. Na segunda parte em si, a partir de eu ter essa ideia, eu queria criar o argumento da história. Nessa parte do argumento, o que é argumentação? É criar uma espécie de sinopse, que nem um filme. Você cria um resumo do que vai tratar a história. Em Fatal Protetora, a primeira HQ dela, eu pensei, vai acontecer assim, vai existir uma gangue de motoqueiros que assola uma região do Arizona, nos Estados Unidos, levando tudo a seu bel prazer, criando caos, violências e atos ilegais. E isso vai acabar levando a Fatal se envolver com eles e a Fatal ter que fazer justiça com suas próprias mãos. Essa era a ideia inicial. Numa brincadeira com minha esposa na mesa, quando eu estava escrevendo, já estava começando a escrever o roteiro, ela falou, o que você vai fazer, que criatividade e tal. Eu resolvi colocar aqui uma parte desses membros
dos motoqueiros eram lobisomens. Então ficou uma coisa muito legal, porque ficou lobisomens envolvidos com um ciborgue, uma ciborgue, né? E deu uma história muito boa. Então eu parti para a nova etapa, que é o roteiro. Eu dei uma puladinha aqui falando para vocês, eu tinha um argumento pronto, o que a história seria, eu tinha minha personagem criada já, fui para o que o argumento seria, então eu fui para a terceira etapa, que é criar o roteiro. No roteiro, o que eu faço? Eu pego página por página da história e vou escrevendo quadro por quadro. Eu escrevo o que vai ser, qual o movimento, não que nem um filme, muita gente tem aquela ideia que é mais ou menos vai escrever conforme um frame, ou seja, você vai se movimentando, escrevendo passo a passo. A narrativa gráfica é diferente. Eu escrevo a primeira página é aberta, uma região do Arizona. Na segunda página já aparece um paradouro, onde tem caminhões, veículos. E no terceiro quadro já vem chegando a Fatal, aparece os coturnos dela, ela se veste mais ou menos como uma militar, porque ela era uma militar antes de ser isso. E ela já vem se aproximando desse local. Então a partir daí eu vou escrevendo a história. E no roteiro ele é, vamos dizer assim, para o criador é a parte mais trabalhosa, porque você descreve, a Fatal tem 40 e tantas páginas, se não me engano 43 páginas, e essas 43 páginas ela vem com uma roteirização de tudo que acontece quadro a quadro, o que vai acontecendo em detalhes, e mais o roteiro de falas que complementa, né, as conversas, os diálogos que vão ter dentro da história. A partir daí, tendo o roteiro pronto em mão, eu procuro um desenhista, um ilustrador. Eu vejo qual é o ilustrador que mais, dentro de um banco de ilustradores que a gente tem, qual que mais fecha com a história e tem disponibilidade para aquilo. A partir daí ele começa a desenhar, fazer a história desenhada, e eu já vou pensando, essa história ela vai ser em preto e branco ou vai ser colorida? Porque daí a gente mexe um pouco dentro do patamar em si da obra. Porque se for preto e branco ela é mais fácil de ser confeccionada, um tanto mais barata também. E Fatal inicialmente é nessa ideia de ser preto e branco, então eu já pedi para o próprio ilustrador já fazer a arte final, ou seja, fazer sombras, fazer detalhes que não seriam apenas na linha arte, ou seja, só nos contornos dos desenhos. Então ele já faz um desenho mais finalizado, ele vem passando onde eu faço o trabalho de edição em cima da obra e começamos a desenvolver. A cada página que ele acaba ele vai mandando, a gente vai adequando, passa para um designer que vai fazer os balões, que vai colocar a ilustração. Claro, eu vou conferindo se aquela imagem gráfica, aquela narrativa gráfica está fechando como eu quero junto à história. Normalmente desenhistas experientes eles têm uma noção de narrativa gráfica ainda maior do que a gente, já acabam colocando coisas que inovam e nos deixam bem mais contentes com o resultado. E eles vão passando essa parte. Nessa parte a gente vai fazendo o trabalho de edição, essa conferência toda, e vai colocando o baloneamento e o letramento. E ao mesmo tempo eu vou passando essa obra para o revisor. O revisor vai cuidar da parte ortográfica, vai cuidar de se está fechando tudo certinho, os diálogos e tal. E a gente vai finalizando a obra. Também, quando a obra está finalizada, que já tem toda essa parte dos quadrinhos, que tem a parte de todos os desenhos prontos, então a gente pensa em desenvolver a capa da história. Na capa da Fatal eu pensei ela com uma moto, estilo uma Harley Davidson, no meio de uma planície, uma estrada, numa planície típica do Arizona mesmo, aquela planície que vocês conhecem de Velho Oeste, e ela solitária ali com a moto. Então essa ficou o desenho, vocês vão poder estar conferindo aí no vídeo. E assim finalizou a história. Então eu vou passar novamente aqui. A primeira coisa é criar o personagem, o enredo da história. A segunda parte, um argumento, ou seja, uma sinopse sobre o que vai contar a história. A terceira parte desenvolve o roteiro, quadro a quadro, página a página, tudo que vai ser. A quarta parte, chama o ilustrador, conversa com o ilustrador, se você mesmo sabe ilustrar, toma a frente e faz. E ele vai desenhar a história. Se tiver que colorir, aí sim, aí você trata com o colorista vai pegar, vai fazer todo um trabalho, a história vai demorar um tanto mais, porque colorir não é fácil, passa por estágios, acertações de cores. Depois que tem essa parte toda, vamos dizer assim, artística, ilustrada, colorida, a gente vai para o baloneamento e letramento, onde vai os balões, as letras, depois vai para o revisor e depois volta para o editor para conferir se está tudo certo. O designer vai fazer a montagem, vai colocar a capa, vai fazer ela em formato digital, a parte da formato gráfico também, para ir para gráfico, imprimir, e assim está pronto o seu HQ. Tá bom, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido bem do agrado de todos. Estou à disposição, vai estar aí
os meus contatos, mídias, qualquer dúvida podem entrar em contato direto comigo no e-mail, vai meu e-mail particular aí, e nos sigam nas redes sociais, Spiter Dragon Editora, dá uma olhada nos nossos trabalhos. Muito obrigado pela oportunidade e até mais.